novidade que está dividindo opiniões. No vestibular deste ano, a UFRJ vai incluir questões de filosofia em alguns cursos. Muitos alunos, principalmente de escolas públicas, não gostaram da novidade, mas outros se sentem preparados para a prova. Ele já tem intimidade com o tema. Filosofia é a explicação coerente das coisas, uma explicação que faz sentido para tudo. Você está tentando responder às questões da natureza, da vida, pela filosofia, uma reflexão. Na escola particular de Ipanema, a filosofia faz parte do currículo desde a educação infantil, reflexão e debate. Algo maravilhoso que você jamais havia contemplado, havia visto antes, você quer que os seus amigos se libertem, é óbvio. Nós procuramos estabelecer uma relação entre os teóricos da filosofia, mas também essa relação teria que ser pautada na realidade do aluno, ou seja, não adianta chegar aqui e falar sobre Platão, sobre a teoria de Platão, do mundo das ideias, e eu não levar isso para a vida do aluno, para o cotidiano, para a realidade, tá? O aprendizado pode fazer diferença no vestibular. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, vai pela primeira vez incluir prova de filosofia para 5 cursos: Direito, Ciências Sociais, História, Música e Filosofia. Para estes estudantes, uma boa notícia. Eu acho que é bom, porque no vestibular você procura aprovar as pessoas que são as melhores, né? E acho que a filosofia trabalha muito com pensar, então as pessoas que sabem mais elaborar os seus pensamentos conseguem ser aprovadas. A gente já está vivendo com filosofia desde pequeno, acho que vai ser bom. Mas para muitos alunos que se preparam para o vestibular, a novidade se traduz em problema. Apesar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação prever a inclusão de aulas de filosofia no ensino médio, nem sempre isso acontece. Em várias escolas públicas, não há professores da matéria. Neste curso pré-vestibular para negros e carentes, 80% dos alunos nunca tiveram aula de filosofia e se preocupam. A questão é que no ensino médio, né, a maioria das escolas, principalmente as públicas, né, tem uma certa dificuldade em passar o ensino da filosofia devido à falta de professores, devido a essa defasagem mesmo. Então, isso complica pra gente, fica meio complicado. Eu acho meio complicado você colocar uma prova de filosofia, né, hoje no vestibular, e você não ter toda uma história de filosofia nas escolas, entendeu? A mesma coisa que você fazer com que uma pessoa comece a ler com 15 anos de idade, sendo que na própria infância nunca foi incentivada a ler, entendeu? O coordenador do vestibular da UFRJ defende a medida. Afirma que a falta de professores não é um problema apenas da filosofia. A falta de professores de filosofia é um problema, com toda certeza, mas também é um problema a falta de professores de geografia ou a falta de professores de matemática, que é o cenário que nós vemos comumente relatados aí, principalmente nas nossas escolas estaduais. Mas tranquiliza os vestibulandos. A prova vai ser feita com muito cuidado, uma prova muito simples, que vai tratar de temas muito cotidianos. E, claro, a partir de um texto filosófico, nós vamos tentar avaliar a capacidade do candidato de argumentar, de refletir criticamente, mas nada que cobre conteúdos filosóficos. Ele não vai precisar conhecer a história da filosofia, ele não vai precisar conhecer as grandes teses dos grandes filósofos, não é por aí. Aqui no estúdio eu converso com o professor e coordenador do curso de Filosofia, Fernando Santoro, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ e que fez parte das discussões para a implantação da matéria no vestibular da universidade. Boa tarde, professor. Essa é uma questão bastante polêmica, né? Sim, nós estamos discutindo desde a primeira decisão do Conselho de Ensino de Graduação e do Conselho Universitário em 2003 e a implantação da prova de filosofia no vestibular teve várias ponderações favoráveis, contrárias. Nós, do Departamento de Filosofia, levamos uma posição favorável à entrada de filosofia no vestibular, até para configurar a entrada do estudante da UFRJ, na UFRJ, não, estudante do ensino médio na UFRJ, uma entrada que não cobre tanto conceitos e informações, mas muito mais atitudes, capacidade de reflexão, e é isso que nós queremos com a prova de filosofia. Muito mais atitudes, muito mais capacidade de compreender
texto do que dar conta de conteúdos, de uma matéria definida historicamente. A partir dessa visão, então, não haveria problema de incluir a prova já neste ano, ainda que alguns alunos não tenham sido preparados? Você acha que essa visão do mundo que o aluno deve ter já facilitaria a participação dele? Na verdade, os alunos estão sendo preparados, mas à medida que se está implantando uma cultura, uma tradição de estudo da filosofia. Você não chega de cara numa transformação do vestibular que influi também no ensino médio. De uma hora para outra as coisas não são transformadas, vão acontecendo aos poucos. Desde 2004, por exemplo, a UFRJ tem um trabalho junto com a Secretaria de Educação do Estado, chamado Sucesso Escolar, de reformulação dos programas curriculares, de trabalho com os professores. Isso foi feito em filosofia. A filosofia na escola pública, no ensino médio do Estado do Rio de Janeiro, está incluída no primeiro ano do ensino médio, desde 2003. Mas o fato de algumas escolas estarem sem professores, você acha que, então, colocando essa questão no vestibular, as escolas vão se ver obrigadas a tomar uma posição e a dar o valor devido a essa questão? Bom, certamente vão dar mais valor a partir do momento que ela é cobrada como qualquer outra disciplina do ensino médio. Isto é, todas as disciplinas que fazem parte do currículo do ensino médio têm que ser cobradas num vestibular que supõe uma avaliação do ensino médio, né? Se o vestibular tem essa pretensão. Mas o que não se pode é justamente uma disciplina fazer parte do currículo, ser ministrada e ser considerada menos importante que as outras, e é isso que faz com que ela não seja bem ensinada, ou que no lugar de um professor de filosofia, para dar aula de filosofia, se chame um professor de qualquer área sem formação, o que acontece muitas vezes. Então, a partir do momento que você tem uma cobrança e trata a filosofia como as outras disciplinas, isto é, com seriedade, todos os diretores de escola, todos os coordenadores precisam cuidar da filosofia como cuidam das outras disciplinas. E há um trabalho com os professores de filosofia do Estado, junto à universidade. Isso é importante de ser ressaltado. Isto é, a universidade não está deslocada do que acontece no ensino médio. Vamos então torcer para que essa medida possa estimular realmente isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias do Rio.